A ONU News tem a satisfação de receber a secretária de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Ana Isabel Xavier. Seja muito bem-vinda, secretária, e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada eu, Filipe. É sempre um gosto vir aqui à ONU News e desta vez falar consigo. Secretária, para dar um contexto para aqueles que nos escutam e nos assistem, vamos falar do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né? Esse quadro criado pela ONU. Em 2015, os 193 países membros da ONU concordaram com 17 metas do desenvolvimento sustentável, que são metas ligadas à saúde, educação, bem-estar, proteção do meio ambiente, energia. E o prazo para cumprir essas metas é 2030, ou seja, está chegando. Menos de 5 anos para essa data. O relatório mais recente, que saiu inclusive esse mês, sobre os ODS, né, que são esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mostra que só 36% dessas metas estão com progresso satisfatório ou moderado, né, ou seja, muito pouco. O prazo está acabando, o clima é de preocupação, o clima é de urgência. Então eu gostaria de perguntar para a senhora qual a mensagem que Portugal traz para esse fórum político de alto nível que está acontecendo agora aqui na sede das Nações Unidas e ao encontro ministerial, justamente para tentar encontrar uma forma de fazer essas metas não se perderem. Qual é a mensagem que Portugal traz nesse momento tão delicado? A mensagem de Portugal é muito simples. Nós temos que nos concentrar na efetiva implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e não antecipar o debate do pós-2030. A verdade é que, embora os últimos relatórios mostrem que enfim, os indicadores de progresso não estão ao nível do que se esperaria quando em 2015 se lançaram os ODS e, portanto, se esperava que em 2020, 2025 o progresso fosse outro, neste momento os Estados, e Portugal em particular, têm que estar concentrados em implementar esta agenda o mais possível até 2030. É nisso que Portugal está empenhado. E Portugal está sobretudo empenhado em traduzir as metas e os objetivos de desenvolvimento sustentável em políticas públicas que sejam efetivamente operacionalizadas, quer pelo Governo Central, mas também pelas autarquias, pelo poder local, porque na verdade muito do que se está a passar em termos de implementação de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável passa exatamente pela capacidade de traduzir macropolíticas, macroindicadores, no fundo macroambições para questões que têm a ver efetivamente com o dia-a-dia e com o impacto real na vida das pessoas. E aí é muito importante uma governação multinível. As Nações Unidas traçaram, no fundo, este quadro multilateral para que os Estados possam acompanhar e fazer o seu trabalho a nível nacional. Mas a nível nacional nós temos depois também diferentes níveis de governação, diferentes níveis de implementação que efetivamente fazem com que os objetivos possam vir a ser concretizados até 2030. E é nisso que Portugal está efetivamente empenhado. Nós não queremos antecipar o debate do pós-2030, nós queremos efetivamente não deixar ninguém para trás até 2030. E Portugal leva muito a sério a concretização dos ODS. Eu gostaria que a senhora pudesse comentar, assim, brevemente, uma área que a senhora acredita que Portugal está indo muito bem, inclusive pode inspirar outros países, e outra que talvez ainda haja espaço para melhorar. Eu acho que o mais importante é, quando nós olhamos para os ODS, há uma palavra que é transversal, que é sustentabilidade. E a sustentabilidade das políticas públicas em Portugal está efetivamente a fazer o seu caminho. Quando nós olhamos para o relatório de progresso também no que diz respeito a Portugal e para os nossos relatórios de acompanhamento nacional, nós percebemos que há ODS mais relacionados com a área da educação e da saúde, que mostram progressos muito significativos. Mas depois também há outras áreas em que Portugal tem ido bastante além daquilo que, aliás, os ODS poderiam vir a antecipar. E há, de facto, 3 áreas em que Portugal se tem, diria eu, distinguido. 3 áreas em que, aliás, Portugal também tem empenhado os seus recursos em termos de bolsas de capacitação. E essas 3 áreas são, por um lado, os oceanos, por outro, o digital e, por outro, o espaço. Mas eu aqui falaria sobretudo da área digital e da área dos oceanos. No que diz respeito aos oceanos e à sustentabilidade ambiental, no fundo, ao nexo clima, desenvolvimento e segurança, efetivamente Portugal é um país exemplo, paradigmático daquilo que deve ser uma política pública sustentável de governação dos oceanos. É isso também que tentamos fazer através destas bolsas de capacitação, muito orientadas para os CIDs, mas não só.
só. E por falar em SEEDs, aliás, Portugal, este ano, em 2026, com o Belize, está a co-coordenar uma dimensão de coordenação da Steering Committee, exatamente sobre o quadro dos SEEDs. Portanto, há um compromisso muito claro com a governação dos oceanos, com a agenda da economia azul, e essa é uma área em que Portugal tem efetivamente conseguido fazer um trabalho absolutamente distintivo e que se reveste na implementação dos ODS. No caso do digital, embora seja uma área que não está especificamente detalhada nos ODS, em 2015 o debate sobre o digital, sobre a inteligência artificial, não era tão avançado como temos agora, e aí sim podemos antecipar que o 2030 vai ter que ter outra dimensão nessa matéria, mas a verdade é que quando nós falamos da área digital, Portugal é o primeiro país europeu do Índice do Governo Digital da OCDE e representa o terceiro lugar entre 42 avaliados pela OCDE-CAD. Portanto, nós temos feito um trabalho a nível também do digital e da economia digital que é absolutamente distintiva. Portanto, quando nós olhamos para a implementação e persecução dos ODS, de facto o mais importante é sustentabilidade e resiliência. E, portanto, como é que os países podem traduzir a agenda dos 17 ODS para políticas públicas concretas e sem esquecer nunca o último ODS, que porventura é o mais importante, que é de facto nunca esquecer as parcerias e o multilateralismo, que é também, digamos assim, o princípio mais importante para Portugal quando olhamos para os ODS, é a importância das parcerias e do multilateralismo. Secretário, eu vou aproveitar duas palavras que a senhora utilizou nessa resposta, parcerias e CIDs, né, que no caso é a sigla para Pequenos Estados Insulares, né, para a gente falar de Cabo Verde, outro país lusófono, e a gente sabe que os pequenos estados insulares também são, às vezes, os mais impactados pelas mudanças climáticas e que mais precisam de investimentos para resistir, para criar resiliência e se adaptar. E financiamento hoje é um grande tema quando se fala de ODS. Muitos países alegam que não tem financiamento para conseguir cumprir essas metas, né? A gente viu no ano passado uma queda de 23% no financiamento da assistência externa, os 5 maiores doadores internacionais reduziram contribuições, então o cenário do financiamento é bastante grave. Mas também é um momento de oportunidades e de novas experiências, né? Inclusive na Conferência de Sevilha sobre Desenvolvimento, que Portugal ajudou a organizar ano passado, um dos grandes temas foi a troca de dívida pública por financiamento climático e ambiental. E Portugal também é pioneiro nessa área, né? Já tem parcerias com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, mas com Cabo Verde já mais avançado. Então, gostaria que a senhora compartilhasse um pouco que atualizações tem sobre essa parceria, não só Portugal cumprindo as próprias metas, mas também apoiando um país como Cabo Verde a avançar na resiliência climática, na adaptação climática. Muito obrigada, Filipe, por esta pergunta, porque é absolutamente fundamental. Quando nós pensamos no modo como os Estados estão a implementar os ODS, a melhor forma de traduzir esse compromisso é exatamente naquilo que Portugal está a fazer. Antes de mais, Portugal considera que hoje em dia o debate é sobre o financiamento do desenvolvimento e sobre o investimento do desenvolvimento. Isto significa também passarmos de uma abordagem tradicional ou mais conservadora, em que olhávamos para países doadores e receptores, abandonarmos essa dinâmica para olharmos para países parceiros. E depois passarmos também de uma abordagem tradicionalmente assistencialista para uma abordagem marcadamente de investimento. E é exatamente por isso que nós, logo em 2023, iniciámos um programa com Cabo Verde a que chamamos Debt Swap, ou, se quisermos traduzir para português, conversão da dívida. É, na verdade, de facto, uma marca distintiva da relação de Portugal com Cabo Verde, mas que tem tido um lastro bastante significativo, ou seja, estamos a alargar esse mesmo modelo para São Tomé e Príncipe, e há outros países que, olhando para o exemplo de Portugal, estão também a adotar esse modelo com outros países parceiros. No fundo, aqui a ideia é muito simples. É, em diálogo com o país parceiro, neste caso Cabo Verde, identificarmos quais são as áreas fundamentais para o seu próprio desenvolvimento. E aí voltamos também às bases das Nações Unidas, o direito ao desenvolvimento. Não é? E, identificadas essas áreas por parte do governo, neste caso de Cabo Verde, Portugal então converte o valor da dívida para investimento nessas mesmas áreas, que no caso de Cabo Verde, como também no caso de São Tomé e Príncipe, têm sido sobretudo em áreas relacionadas com a economia azul e também com a economia verde, ou seja, no fundo, tudo o que significa energias renováveis, alterações climáticas e a capacidade de resiliência perante as alterações climáticas. Quer com Cabo Verde, quer com São Tomé e Príncipe, o compromisso de Portugal neste
programa e neste projeto de debt swaps é que seja alargado até 2030, mas de facto o mais importante é a mudança de paradigma, é encontrar mecanismos financeiros que efetivamente vão ao encontro daquilo que os Estados precisam efetivamente. Os Estados precisam de investimento e não de assistência. Os Estados precisam de parceria e não de dependência. Portanto, precisam de ser capacitados, mas sem prolongar uma dependência estrutural. E é por isso que este mecanismo dos debt swaps tem sido tão elogiado internacionalmente, como também o empenho de Portugal, numa lógica mais abrangente, com o Banco Africano de Desenvolvimento e com aquilo que se chama o Compacto Lusófono, que é também um mecanismo de financiamento para os países lusófonos de investimento no seu desenvolvimento. Portanto, nós vamos recuperar não só a gênese das Nações Unidas, mas a gênese que fez criar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é criar capacidade de resiliência e sustentabilidade das sociedades, de modo a que, com o apoio de países parceiros, tenham investimento nas suas áreas prioritárias e encontrem o seu próprio caminho de desenvolvimento, que é definido pelos próprios países e não pelos países externos a esse mesmo país. Parece ser uma coisa simples, mas na verdade tem um impacto absolutamente extraordinário naquilo que naquilo que são estes países, nomeadamente Cabo Verde e também São Tomé e Príncipe. Portanto, é também um compromisso de Portugal para com o que a CPLP representa e para com o que a CPLP tem que ser, que é um espaço comum de investimento e de capacidade de resiliência das sociedades e em que todos os países são considerados parceiros, sem reforçar esta distinção tradicional entre doadores e receptores. Essa é uma visão, sem dúvida, que pode transformar muito a forma como a ajuda externa é concebida e botada em prática. Mas só para as pessoas também entenderem, secretária, esse é um projeto que ele não está só na teoria, né? Ele já está na prática, inclusive já tem uma usina fotovoltaica em construção. O que a senhora pode compartilhar do que já está ali de concreto acontecendo? Quem visitar Cabo Verde, ou pelo menos também quem tiver a oportunidade de olhar para algumas das promoções do próprio Governo de Cabo Verde, poderá ver investimentos muito concretos exatamente na área das energias renováveis, através de empresas portuguesas que têm expertise nestas matérias e que já estão em Cabo Verde, nomeadamente na cidade da Praia, a apostar exatamente naquilo que são meios concretos para, de facto, Cabo Verde potenciar a sua natureza e, na verdade, muitas das ilhas de Cabo Verde têm esta particularidade de serem ventosas, portanto temos que aproveitar essa energia, transformando-a exatamente como uma oportunidade e não como uma ameaça, e não como um desafio, inclusivamente nefasto para o próprio turismo. Portanto, essa dimensão é importantíssima e, portanto, já é muito visível esse investimento, mas, sobretudo, percebermos que não é só o investimento em termos de entrega de equipamentos, mas é também a formação, a capacitação, e é um diálogo permanente com o Governo de Cabo Verde para se perceber efetivamente até onde é que essa dívida pode ainda ser mais potenciada, com um efeito multiplicador. Isso também é de facto o mais importante. Portanto, as energias renováveis são efetivamente a área onde nós mais trabalhamos neste momento com Cabo Verde em termos de debt swap, mas voltar a dizer aquilo que para mim é o mais importante, foi a área que o Governo de Cabo Verde identificou como sendo a sua área prioritária de desenvolvimento. Em nenhum momento foi uma imposição do Governo de Portugal. Portanto, é um diálogo e é sobretudo uma oportunidade para os países encontrarem a sua abordagem ao seu próprio desenvolvimento. Muito obrigado, secretária, por compartilhar essa visão e essas agendas prioritárias para Portugal nesse mandato que começa em 2027 no Conselho de Segurança. Muito obrigado por essa conversa e seja sempre muito bem-vindo ao ONU News. Muito obrigada, Filipe. Foi um gosto. Obrigada.